Bom dia a todos. Nós fazemos parte do grupo de Direito das Feiras das Profissões da Escola Frei Egídio. Estamos aqui hoje, Ilciane, Sara e Maria Gabriela, para entrevistar o advogado criminalista Wellington Moura, que já atua na área há 8 anos, formado pela Unipac. Como você decidiu que queria fazer direito e ser advogado? Eu decidi fazer direito, eu conheci um advogado, ele era aposentado, um advogado de Era da União, e eu conheci ele no local de trabalho, dentro da minha família, e a gente começou a conversar e ele foi me falando como que era a questão da atuação do advogado, o que ele fazia e etc. Vendo a necessidade, né, de acordo com a quantidade de direitos que a gente tem, que de alguma forma é suprimido, né, em bairros periféricos, e por conhecer a realidade, né, do outro lado, né, do que as perseguições, tudo que a gente sofre como moradores, eu quis estudar. E aí eu decidi, né, prestar vestibular para Direito na Unipac, e aí após a aprovação nesse curso. Quais são as maiores dificuldades e os benefícios da sua profissão para você? A dificuldade como advogado criminalista, né, eu vejo em questão de tempo, né? Tempo que eu falo, um tempo de qualidade, um tempo que você está com a sua família, para ter mais liberdade. Por quê? Porque o advogado criminalista está de plantão 24 horas, a realidade é essa. Porque a gente não escolhe, né, a hora que a gente vai trabalhar, o que os nossos clientes vão fazer. Mas assim, houve um flagrante, a pessoa foi presa na sua residência, em qualquer que seja o local, o advogado tem que estar sempre pronto e preparado para atuar de imediato. Então, muitas das vezes a gente está, né, com fraternização, está na igreja, está fazendo qualquer outro tipo de coisa e acontece uma prisão, você tem que se deslocar de imediato, porque é tudo muito rápido, né? Claro, com o tempo a gente vai tendo experiência, né, e a gente vai de alguma forma administrando melhor o tempo, mas a dificuldade é essa. E os benefícios, porque como advogado criminalista, né, eu sou autônomo e eu de alguma forma eu consigo, né, controlar, né? Controlar em que sentido? Eu não tenho aquela exigência como um funcionário ou, né, outros tipos de funcionários têm horário para entrar, para sair. Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar do seu carro, você pode trabalhar onde você estiver, né? Claro, né, exceção questão de flagrante, como eu falei anteriormente, né? Mas como advogado criminalista você tem essa liberdade, né, para viajar e fazer qualquer outras coisas e da onde você estiver você continuar trabalhando. Você não precisa estar num local fixo, né, para exercer o seu trabalho, né, em exceção na questão de prisões em flagrante, etc. Você já sofreu algum tipo de atentado ou ameaça por ter ou não defendido alguém? Não, graças a Deus não. Por quê? Porque o advogado, né, ele tem a opção, né, de pegar o serviço ou não, né, ser contratado ou não, né, e acredito que, graças a Deus, eu sou muito certo com as minhas coisas, muito coerente e muito verdadeiro. Então, por isso, nunca tive nenhum tipo de dificuldade, não, nem de atentado, graças a Deus, não. Como seus casos afetam sua vida pessoal e emocional? Sobre afetar, claro, a gente vê muita coisa, né? Como advogado criminalista, a gente tem acesso a muita informação que, infelizmente, a sociedade não tem, né, na íntegra, né? A televisão, muitas das vezes, ela camufla algumas coisas, né? Ou, né, passa uma visão de uma realidade que não existe dentro de um processo criminal. E o que pode afetar, no início da carreira, muitas das vezes a gente quer se envolver com o caso, pessoalmente, e aí está o perigo. Porque como profissional você não pode de alguma forma se envolver emocionalmente, mas sim fazer a parte profissional, porque o papel do advogado criminalista e do advogado, ele é um papel de meio, não é de fim. O que é isso? A gente não tem responsabilidade sobre o resultado, mas como pessoa, né, como cidadão, a gente se cobra muito e quer que as coisas aconteçam da forma que a gente acha que é o melhor e que seria o que a lei impõe, mas nem sempre isso acontece. Então há algumas decisões que realmente são lamentáveis, né? Há a questão da própria deficiência da justiça em questão de funcionários e etc. Isso tudo prejudica. E tem alguns casos que a gente quer que realmente aconteça da forma que a gente,
né, entende que é correto, mas que não acontece, que não vai acontecer. Mas contra isso a gente tem outros mecanismos, que são os nossos recursos, né, interposições de recursos, habeas corpus, etc. Então, no começo a gente sofre muito, porque você pega um caso, você se dedica, né, de forma exclusiva e muitas vezes o resultado não vem conforme o esperado, né? Eu já tive alguns casos lamentáveis, horríveis para não falar, né, outra palavra, que eu sabia que a pessoa não era culpada, mas como profissional, o meu trabalho, por ser de meio, eu dependo também do judiciário. Então, mas com o tempo você vai ficando mais experiente, vai entendendo, né, qual que é o seu papel e o que são os caminhos, e a gente vai de alguma forma, né, se libertando dessa questão emocional. Hoje eu consigo fazer essa separação bem tranquila. Eu sou advogado, eu pego um caso, eu atuo nele, né, eu sempre falo para meus clientes, eu faço da melhor forma possível, depois eu descanso. Porque aí a responsabilidade já não é mais minha, e sim de quem vai, né, julgar, quem vai dar a decisão e etc. Como está o mercado de trabalho atualmente? Você acredita que o mercado do direito está saturando? Sobre questão de saturação, né, que é o final da sua pergunta, eu acredito que sim. Aqui em Uberlândia, principalmente, existem muitos advogados, né, a gente tem várias faculdades, né, mas em questão de faturamento e de destaque, de ser referência, eu acredito que depende muito do profissional, né, conforme está em todas as outras áreas. No nosso ramo também não é diferente. Quando a gente olha para os engenheiros, tem vários engenheiros. Quando você olha para a enfermeira, tem várias enfermeiras, né? Mas quem se destaca? Quem realmente estuda, quem realmente corre atrás, quem realmente, né, ama o que faz. Então, como advogado criminalista, graças a Deus aqui no escritório, eu não posso reclamar. Porque eu, ao contrário da realidade de 90% dos advogados, eu sobra cliente. Graças a Deus, muitas das vezes eu não consigo pegar, porque realmente eu tenho uma demanda muito grande de cliente. Mas por quê? De um trabalho que eu fiz durante toda, né, a minha carreira. Sempre tratando o cliente bem, sempre dando atenção, né, que eu acredito que é o ponto principal. Os profissionais do direito, eu acho que eles falham nesse sentido. Porque eu viro advogado, pego a minha carteira da ordem e eles acham que é só pôr um terno e pronto. Não é. Eu conheço vários advogados que trabalham de Uber, conheço vários advogados que estão trabalhando dentro de empresas, telemarketing e etc. Então ele é formado, ele tem a OAB, mas ele não atua. Por quê? Eu falta cliente. Não falta cliente. Graças a Deus, né, eu posso falar isso por eu viver isso diariamente. Eu acredito que falta muito interesse, né, de fazer o diferente, procurar fazer o diferente. Todo mundo está indo para um caminho, eu vou para o outro, porque não tem problema, né? Então eu acredito muito nisso. Está saturado por quantidade, que tem de alguma forma prejudicado preços, né? Igual, vou dar um exemplo, um flagrante na delegacia. Você vai lá hoje na porta da delegacia, fica lá 20 advogados lá, tô esperando. Mas aqueles 20 que tá lá, tá esperando chegar um preso para ele tentar de alguma forma captar ele lá na porta, ele tá fazendo pelo menos a diferença em relação aos que foram trabalhar em outro serviço. Então ali também, querendo ou não, né, certo ou errado, é uma porta de começo de trabalho para o advogado criminalista que não conhece, que não tem de alguma forma cliente no primeiro momento. Mas eu entendo que se o advogado é capacitado, se o advogado é correto com as coisas dele, serviço não falta. Até porque a criminalidade só tem aumentado, né, diariamente. Então acredito que cliente e crime nunca vai acabar. Mas, né, claro, só vai se destacar quem realmente, né, se esforçar para isso e merecer. Porque o mercado, sim, o mercado peneira. Entendeu? A OAB já é uma peneira muito grande, mas o próprio mercado em si, ele separa. Eu costumo falar que ele separa os homens dos meninos, e essa é uma realidade. As melhores perguntas até agora. Você acha que qualquer advogado hoje no Brasil consegue ter uma vida financeira estável como iniciante? Nível de Brasil, é meio complicado, porque cada cidade tem uma realidade diferente. Mas como advogado, o advogado sim ganha bem. A gente falar que não está sendo hipócrita. Eu costumo
Então uma coisa que eu carrego comigo é que a gente está bem ou a gente está mal, ou a gente ganha bem ou a gente ganha mal comparado a quem? Você quer comparar a quem? Quer comparar a pessoa que é um assalariado? Com certeza o advogado vai ganhar muito mais. O advogado criminalista mais ainda. Porque se a gente olhar por base, vou dar um exemplo para ficar mais claro. A pessoa trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. 1.000 e alguma coisa, né? Nem sei o valor do salário mínimo, mas R$1.500, vamos por lá. 1.312. Um advogado criminalista para acompanhar um flagrante na delegacia, que é um dia só, ele a princípio não poderia cobrar menos que R$1.500 a R$2.000. Então o que a pessoa ganha em 30 dias, o advogado criminalista ganha um flagrante num dia, que pode acontecer em 1 hora. Então assim, acredito que quando a gente olha a nível de comparação, sim, o advogado ganha bem. Um processo criminal hoje, do começo ao fim, dependendo do fato, do crime, né, da situação, o advogado vai ganhar em torno de R$10.000, né, R$15.000, R$100.000. Eu já vi causas e pessoas que cobraram até R$1 milhão e a pessoa pagou. Então, eu costumo falar isso, a gente está bem ou está mal comparado a quem e ao nível do profissional também. Eles também julgam. Mas vamos pôr os ruins, os que não... Ruim não, que é uma palavra muito forte, mas os que não se dedicam, né? Igual eu falei, se ele pegar um flagrante por mês, ele ganhou mais do que um assalariado de 30 dias trabalhando. Então sim, acredito que mesmo no início de carreira, eu conheço várias pessoas novas que começaram a trabalhar recente, que estão ganhando bem, que estão vivendo, né? Ah, ganha igual a vocês, que é os mais antigos? Não, claro que não. Mas não ganha menos do que um assalariado nunca. Essa é uma realidade. Não chega nem perto. Então, e a gente, como advogado, a gente tem a nossa tabela da OAB, que aqui em Uberlândia não é seguida, né? Em algumas cidades, sim, os advogados são bem rígidos e seguem, né, a tabela da OAB de forma direta. E os nossos honorários como advogado, em qualquer diligência, são todos mais do que um salário mínimo. Ou, né, em questão mais extrajudicial, no mínimo meio salário mínimo. Então, para você acompanhar um cliente num cartório, para você acompanhar o cliente numa diligência de dia, você vai ganhar metade de um salário mínimo. Então, eu acredito sim que o advogado ganha bem, mesmo no início de carreira. Muitas pessoas fazem ligações entre o advogado criminal e os crimes que ele defende. Como você lidou e lida com as críticas e estereótipos da sociedade por ser advogado criminalista? Isso é uma realidade nossa como profissional, como advogado. Mas eu costumo falar o seguinte, e a própria lei deixa bem claro sobre isso. O advogado, o profissional, ele é indispensável. Então, se o rapaz vai lá e comete um crime, ele está sendo processado criminalmente, a lei, a nossa Constituição Federal, ela obriga a presença de um profissional do direito, que seja ele um advogado particular contratado, ou um defensor público, ou um advogado da ativo. O que é o advogado da ativo? Na falta do defensor público, o Estado paga para esse advogado fazer o trabalho do defensor público / advogado. Então, essa questão, a própria sociedade, ela quer impor a nós, profissionais do direito criminal, o próprio crime do cliente, porque eles acham que a gente defende aquilo que o cliente fez. O cara roubou, está defendendo um ladrão. Não estou defendendo o crime, eu defendo o direito, que o direito é meu, é seu, é dele, é de qualquer pessoa. Então o advogado criminalista, ele não defende crime, ele defende pessoa. Como que eu vivo com isso? Eu sou muito transparente, eu sou muito tranquilo em relação àquilo que eu faço e como que eu faço. Então as pessoas me conhecem e sabem da seriedade, que é sobre aquilo que eu faço como profissional. Eu até brinco, os outros ficam fazendo graça, me zoando. Eu faço alguns posts em relação às decisões, coisas que eu faço do direito, e o povo fala, mas você está falando, graças a Deus deu certo um trem que o cara fez de errado. Mas é igual eu falo, se não é Deus, é quem então? Porque todo mundo tem direito à segunda chance, todo mundo tem direito a ter a sua vida preservada. O próprio bandido, né, o meliante, ele tem os direitos dele, que a própria lei, a própria Constituição e as leis asseguram essa pessoa. Então não é porque ele roubou, porque pode ser que ele também nem tenha roubado,
Pode ser que ele nem tenha cometido o crime que está sendo imputado a ele, e isso acontece muito. Isso não é uma exceção, porque a sociedade pensa que isso é exceção, não é. Eu já vi, presenciei, já advoguei para muita gente que era inocente, que não tinha nada a ver, e mesmo assim ele é tratado como bandido. E aí eu te pergunto, o cara ficar preso 1 ano dentro de uma cadeia, numa cela que é para 4 pessoas, que tem 27, sem alimentação saudável, água, sem ver família e etc. Depois que passou 1 ano e essa pessoa é absolvida, quem que vai pagar esse 1 ano para essa pessoa? Você tirou ela de perto da família, geralmente a pessoa perde o serviço, a pessoa perde os laços familiares, amigos, a sociedade num todo, né, vira as costas para ele. E quem que vai indenizar ele depois? Será que o Estado, né, vai indenizar ele, mesmo que seja de forma financeira, e vai pedir perdão, desculpa para essa pessoa? Eu acredito que não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas, né, imposições, que você defende o bandido, você defende o que ele fez. Não. Até porque o bandido hoje, ele é o filho da senhorinha, mas amanhã ele pode ser o filho da gente mesmo, pode ser um irmão nosso, pode ser um parente nosso, ou pode ser a gente mesmo. Porque eu costumo falar que crime todo mundo comete, né? Só que existem alguns crimes que a própria sociedade deixou de dar relevância, mas furar um sinal vermelho é crime. O tanto de coisas que a gente faz, questão de impostos que a gente deixa de gerar, de pagar, é crime. Então já pensou se a gente for tratar tudo que é bandido a ferro e fogo? Então o advogado criminalista, ele é isso. Ele realmente senta ao lado do cliente, lá no lugar que ninguém quer, para defender ele, para defender o direito que ele tem. Não o crime não. O crime, a própria justiça e a própria lei já vai punir ele por isso. E nem sempre o advogado criminalista vai defender ele querendo a absolvição dele, mas você vai atrás de outros benefícios que a própria lei impõe. Então eu acredito que isso é um mito, uma coisa que a sociedade criou que não faz sentido algum. Eu mesmo, em muitos casos, eu trabalho para muitos réus confesso. Ou seja, o cara fez o crime e ele confessa que fez. E tem algo de errado nisso? Não. Eu vou atrás de outros benefícios que a lei impõe para ele e para nós todos. Então eu vejo, né, com muita tristeza, né, esse tipo de julgamento, mas conforme eu falei, eu costumo ser muito claro, né, naquilo que eu faço e como que eu faço.